Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, pela fé e pela graça de Deus, paz e bem. Também, queridos rádio ouvintes que acompanham a nossa missa pela Rádio Califórnia FM, aqui de Califórnia. Nós celebramos as missas e transmitimos pelo rádio todo domingo, 8 da manhã, 9 horas e 10 horas e às 7:30 da noite. Todas essas missas são transmitidas pela Rádio Califórnia FM. Muita gente pega por perto aqui, diretamente no rádio, e muita gente pega pela internet. Hoje é fácil, a gente pega pelo celular, né? A maior parte a gente escuta pelo celular, mas muitos escutam também pelo computador. Nós não filmamos, então não temos jeito de também passar a imagem, não é? Mas que muita gente possa acompanhar. Eu sei de gente de longe que acompanha, às vezes dizem assim: o som estava bom, o som estava ruim, não é? A partir de hoje também, uma tia minha, a única tia que eu tenho do lado do meu pai, que está viva, né, 86 anos, ela estava acompanhando hoje 9 da manhã, né, a missa. Então, uma alegria, né? Mas, queridos irmãos, deixando de lado esses comentários praticamente inúteis, às vezes a gente começa a comentar umas coisas inúteis, né? Mas vamos ao que interessa para nós. Nós estamos no terceiro domingo do tempo comum. Eu sempre quero caracterizar os tempos litúrgicos para que a gente saiba o sentido. Tudo que a igreja apresenta para nós tem um sentido específico, importante. Passamos tempos festivos. Hoje nós celebramos o tempo comum, que é o tempo missionário, tanto de Jesus como nosso, não é? É o tempo que Jesus está pregando o Evangelho e ao mesmo tempo Ele está ensinando os discípulos. Os discípulos que Ele chamou naquela época, mas muito mais hoje, Ele está ensinando os discípulos de hoje. Discípulo não é aluno. Aluno estuda e tal, não tem nenhum compromisso em seguir o seu professor. Agora, o discípulo tem compromisso em seguir o mestre. Por isso nós somos discípulos de Jesus, porque somos chamados a segui-lo. E hoje foi colocado para nós aqui uns textos lindíssimos. Não sei se vocês têm costume de ler a Sagrada Escritura. Eu tenho repetidas vezes falado que a Bíblia Sagrada para nós é um cabedal de ensinamentos do Senhor, mas para muita gente a Bíblia é uma dor de cabeça. Sabia que muita gente é dor de cabeça a Bíblia? Não nós aqui, porque nós aceitamos toda a Bíblia. Muita gente pega uns textos apenas e segue só aquilo, né? Porque o restante não tem conhecimento, possibilidade de entender. No entanto, toda a Bíblia tem sentido, por isso que é Bíblia. Por isso que estão ali os textos. Hoje nós estamos aqui diante do profeta Jonas. Profeta Jonas, a gente fala profeta Jonas, mas ele foi chamado por Deus para realizar a sua missão naquela época, uma missão mais geral, mas o profeta Jonas teve uma porção de situações na sua missão, e Jesus, o Senhor o chamou
uma segunda vez, como fala aqui no texto, né? Com uma missão específica. Já, a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Qual é a missão que o Senhor deu para ele? Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu vou te confiar. Então Jonas pôs-se a caminho, obedeceu o Senhor e foi para Nínive. De fato, ele diz ali que Nínive era uma cidade muito grande, que demoraria 3 dias para atravessá-la, né? Claro, aqui um exagero está colocado, né? Mas o exagero do Jonas é para dizer para a gente que é uma cidade grande, muita gente, e que Deus exerce a sua misericórdia, o seu amor sobre todo esse povo, para mostrar a imensa misericórdia de Deus. Tanto é que ele pregou a palavra de Deus para aquele povo que estava desviado do caminho do Senhor, não é? E os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum, vestiram sacos, que é um sinal penitencial, desde o superior ao inferior. Vejam bem, eles escutaram a pregação de Jonas, se converteram. Mas aqui o detalhe é que se converteu uma cidade toda. Já imaginaram uma enorme de uma cidade convertida? Aí Deus, vendo que eles se afastaram do mau caminho, não é? Teve compaixão deles, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer contra eles. O texto está aqui, queridos irmãos, para mostrar que diante da conversão, Deus é misericórdia e perdão para todos. Então aqui aparece o chamado de Jonas, a pregação da palavra de Deus, a missão que Deus dá, palavra, a pregação da palavra, a conversão do povo e a consequente compaixão do Senhor. O Senhor que poupou a vida de todo aquele povo. E aqui eu repito para vocês o que o Salmo colocou para nós, que é praticamente um conteúdo essencial de hoje. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Se a gente despreza a palavra de Deus ou coloca outra coisa no lugar de Deus, a gente se torna o critério da vida das pessoas. Obedecemos o Senhor. Por isso, Salmo 24, seria bom que a gente rezasse esse salmo todo dia, né? Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza, não é? E ali fala, né? O Senhor é compaixão, o Senhor é mansidão, o Senhor é misericórdia, o Senhor é perdão, e assim por diante. Mas nós estamos também diante do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, já no começo. O Evangelho de Marcos, para os primeiros cristãos, foi o primeiro catecismo. E por que foi o primeiro catecismo? Porque o evangelista Marcos partiu sempre de uma pergunta: quem é Jesus? E ele foi mostrando quem é Jesus pela prática de Jesus, pela ação de Jesus, por aquilo que Jesus estava fazendo. E aqui aparece o primeiro elemento importante, que depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo se completou. Por que disse isso? Porque o profeta foi preso. A realidade daquela época, diante de Herodes, é uma realidade totalmente contrária ao ser humano, à vida, às pessoas boas, ao profeta. Então Jesus está mostrando para todos nós a urgência da missão, a urgência de pregar o Evangelho. O tempo se completou, o reino de Deus está próximo. Próximo porque Jesus está realizando o reino pela sua pregação. E o que ele diz? Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos. O que é que Jonas fez na primeira leitura? A conversão de todo um povo. Crede no Evangelho.
não é crer apenas nesse livro aqui e deixar fechado. Crede no Evangelho é crede em Jesus, que traz a boa nova para a gente, nos ensina: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Então ele diz aqui: convertei-vos e crede no Evangelho. Crede porque essa palavra que nos converte, transforma a nossa vida. E para isso, o que é que ele fez? Ele convidou discípulos. Aqui diz que ele então, passando à beira do mar da Galileia, viu Simão e André, que são irmãos, lançavam as redes ao mar, eram pescadores. Aí Jesus os chamou: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. O detalhe é que eles deixaram tudo imediatamente e seguiram Jesus. Então vejam bem, não que a sua rede, o seu trabalho, a sua pesca, o seu ganha-pão não fosse importante. Era muito importante para eles. Mas eles viram na missão que Jesus ia dar, no convite de Jesus, uma missão superior, mais importante. Tanto é que imediatamente seguiram Jesus. Mas caminhando mais à frente um pouco, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam na barca consertando as redes. Logo os chamou. Vejam bem, eles deixaram o seu pai Zebedeu na barca com os empregados, deixaram tudo, deixaram o seu trabalho e seguiram Jesus. Então, o chamado de Jesus e a missão dos discípulos que vão pregar o Evangelho, mas já no começo da missão, eles vão estar com Jesus. Enquanto Jesus prega o Evangelho, eles aprendem com Jesus. Jesus teve um trabalhão, viu? Não é uma mágica, teve um trabalhão para ensinar os discípulos. E hoje, caros irmãos, essa palavra aqui não está sendo mais dirigida a Simão Pedro, a André, a Tiago, a João, é dirigida a nós. O convite de Jesus é para nós. Não que nós devemos deixar todas as nossas coisas, não. O que nós devemos entender é que existe uma missão que devemos realizar. E se nós não pregarmos o reino de Deus, caros irmãos, se nós não pregarmos a palavra do Senhor, o que está acontecendo hoje? Hoje, se vocês prestarem bem atenção, estão tentando destruir toda a imagem de Deus que existe. Como se os seres humanos, alguns que querem pegar o poder, fosse o critério da vida. Não existe isso, caros irmãos. Deus é o Senhor. É Ele o Senhor. É Ele o Criador. É Ele que nos dá Jesus, o Salvador. Então, não vamos perder os nossos valores, mas nós somos sempre chamados a semear a palavra de Deus para que haja conversão e todos possam então viver, realizar o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.